seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal. Mais um vídeo onde eu vou te mostrar como que você pode trabalhar como social media story maker. É tudo que eu falo aqui nesse canal pra vocês. Então não esquece já de me seguir nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. E hoje a gente vai falar sobre como você pode captar o seu primeiro cliente em 2025 como social media. E eu vou te passar 5 passos bem completos, tá? Pra você poder já sair desse vídeo e começar a executar. O primeiro passo é identificar se existe alguma área que você tem mais facilidade como social media. Isso é bem importante para o seu primeiro cliente. Por quê? Vamos supor que você já tenha uma experiência em alguma profissão. Às vezes você é fisioterapeuta, ou então você é professora, advogada, enfim, você já passou por alguma formação. Eu tenho muitas alunas, inclusive, que vieram de outras formações, né, até se tornar social media, enfim, não necessariamente passaram por publicidade, propaganda, marketing, mas tem outras formações e usaram isso como uma habilidade a mais como social media para poder captar clientes nichados. Então, se você tem uma área que você se identifica mais, você pode abordar mais clientes nessa área. Até porque acredito que talvez você tenha mais networking nessa área e vai facilitar esse primeiro contato com o cliente. Até vou utilizar aqui o exemplo real meu, tá? Eu tenho formação como atriz, eu fiz 10 anos de teatro, fiz dublagem, tudo isso. Quando eu iniciei na minha carreira, um dos primeiros clientes que eu peguei ali no meu primeiro ano como social media foi uma atriz e cantora. Então, pra mim, foi muito fácil criar conteúdo pra ela, eu gerei muito resultado pra ela e isso fez com que eu usasse esses resultados pra poder captar mais clientes, crescesse meu network, enfim, usasse aquilo de conteúdo nas minhas redes sociais, me ajudou bastante. Então, foi uma área que eu me identificava, eu tinha mais facilidade, eu abordei ela, conversei com ela e a gente iniciou o trabalho. Então, se você tem alguma área que você se identifique, alguém que você conhece dessa área e você quer abordar essa pessoa, eu considero assim que é uma excelente estratégia para você poder iniciar. Bruna, eu não tenho nenhuma área que me identifique, eu não tenho nenhuma outra formação, enfim, quero mesmo iniciar como social media, mas não tenho nada disso. Não tem problema. Então o ideal é que você de fato escolha ali 3 segmentos, 4 segmentos que você vai preferir fazer as primeiras abordagens. Por quê? Um erro que as pessoas cometem muito, que é o nosso segundo passo, é tentar abordar todas as pessoas de uma vez só. Então no segundo passo, o que você vai fazer? Você vai escolher qual tipo de perfil você vai prospectar. Então, por exemplo, você vai prospectar 3 tipos de perfis no máximo de clientes. Ou clínicas, e aí você vai prospectar apenas clínicas, ou perfil de advogados, ou então perfil de médicos. Você vai escolher 3 nichos, tá bom? Por que você vai fazer isso? Porque se você escolher muitos nichos para poder prospectar, você não vai ser bom em prospectar nenhum. Você só vai conseguir reunir objeções, você só vai conseguir quebrar essas objeções, né? Que é, por exemplo, o nicho de advogado, eles vão ter objeções específicas. Eu atendo muito a área médica. O meu cliente de médico, ele tem uma objeção que é o seguinte: eu tenho muito medo de sair um conteúdo com uma escrita errada, com uma informação errada. E o que eu falo pra ele? Eu digo que tudo é revisado, que a gente já tem experiência nessa área, que a gente faz pesquisas aprofundadas. Então eu dou segurança diante dessa objeção dele. Um outro medo do meu cliente médico, por exemplo, ele vai dizer assim: eu não tenho tempo pra poder gravar vídeo porque minha rotina no consultório é muito corrida. Tá bom, a gente pode criar conteúdos que não dependam apenas da gravação de vídeos. Então eu tô quebrando essas objeções. Quando você não conhece o cliente, quando você quer atirar para todos os lados, você não consegue quebrar essas objeções. Porque o que vai acontecer é que você vai tentar de tudo e não vai dar certo em nada. Essa é a realidade, infelizmente. Então o segundo passo é esse: você escolher no máximo 3 perfis que você vai querer prospectar, tá bom? O terceiro passo é você selecionar esses clientes, tá? Eu começaria utilizando a minha rede de networking. Se você não tem nenhum cliente, obviamente você vai precisar de um primeiro cliente para pelo menos você startar. Então o que eu faria? Eu pegaria um cliente teste, que foi o que eu fiz, tá, gente? Quando eu comecei, eu já comecei com um cliente, mas eu cobrei muito barato dele, porque eu sabia que eu não tinha ainda experiência na prática. Então eu cobrei muito barato dele. E depois, por exemplo, quando eu fui fazer mentorias, consultorias de conteúdo, eu também peguei uma primeira cliente, que ela foi o meu grande case de sucesso, e eu consegui vender várias mentorias através dela. Então, o ideal é que você faça com uma pessoa responsável. Então, vamos supor que você vai cobrar um valor simbólico ali pra você poder iniciar, não sei, R$500, uma coisa assim, pelo menos, tá?
E essa pessoa, ela só tem uma obrigação. Ela tem que aplicar tudo que você vai falar, ela tem que te dar todo o material que você necessita. Por exemplo, se você falou que ela tem que gravar um vídeo, ela tem que gravar o vídeo e depois te trazer o feedback disso. Vai ter que trazer os insights pra você, enfim, tudo isso. Essa é a troca justa que você deve fazer. Então você pode utilizar um cliente gratuito, como eu fiz, que foi uma excelente estratégia, me ajudou muito. E essa pessoa, o acordo tem que ficar muito claro. Essa pessoa só tem uma obrigação, te fornecer feedback, aplicar tudo que você vai falar e você fazer o seu trabalho como social media de direcionar, criar estratégia, conteúdo, tudo isso. Então, isso é uma terceira possibilidade, né? No nosso terceiro passo, isso é uma das possibilidades de você usar a sua rede de contatos. E aí pode ser a loja de uma amiga sua que é influenciadora. Esses dias eu convidei uma profissional excelente, a Fernanda, para dar uma aula na minha mentoria. E ela contou que ela começou exatamente assim. Ela pegou uma amiga que queria ser influenciadora, mas não tinha muita estratégia. E essa amiga chegou a bater 60 mil seguidores só trabalhando com as estratégias da Fernanda, né? E a Fernanda teve muito cliente que veio através da indicação dela. Então você pode pegar um primeiro cliente que você vai apostar tudo nele e ele só tem que seguir tudo o que você vai falar. Então vocês têm que ter esse acordo muito claro. Mas assim, só tome cuidado. Se é uma pessoa que você tem um nível de proximidade muito grande e ela não te vê como profissional, às vezes isso pode não dar certo. Às vezes seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho, né? Tem gente que já tem filho grande até, que já tem negócios, enfim, que é mais velho e quer trabalhar como social media. E eu acho excelente, inclusive eu tenho alunos de mais de 40 anos e são incríveis. Então, se você tem essa possibilidade, procure alguém que você tem um nível de afinidade, mas que não necessariamente é um parente muito próximo, porque às vezes isso pode não dar certo, tá? Então eu acionaria toda a minha rede de contatos pra isso, não só pra isso, mas até pra poder divulgar o meu trabalho também. Por exemplo, você pode fazer parcerias estratégicas, né, com designers, com outras agências de marketing, enfim, eu iria por esse caminho. Claro, me candidatar a vagas também na internet, tem muita vaga no LinkedIn. Se você jogar no YouTube, vai ter um monte de vagas também. Isso é muito legal. E estar sempre antenado em conteúdo. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo no meu TikTok que eu falava que a primeira contratação que eu fiz como social media foi um designer. E aí surgiu uma designer lá, fez um comentário e já tiveram mais comentários de pessoas falando: me passa seu contato, me passa seu portfólio. Então estar nas redes sociais, produzir conteúdo, consumir conteúdo também é importante se você está buscando os seus primeiros clientes. O quarto passo é você preparar esse cliente para a chegada dele. Então, por exemplo, nada de enviar pacotes, nada de ficar mandando aquelas mensagens genéricas, né, de prospecção. Isso não é nada legal. Você precisa criar relacionamento de fato com esse cliente, levar esse cliente para uma reunião, apresentar o seu trabalho, fazer um orçamento personalizado para ele, fazer com que ele se sinta único, né? Fazer com que ele sinta que você vai criar uma estratégia para ele. Não que você é uma social media, que cria qualquer tipo de conteúdo para qualquer tipo de marca, que só vai fazer um post pra ele em rede social. Ele tem que sentir essa personalização do seu trabalho pra de fato ele querer fechar contratos com você. Eu, por exemplo, como social media lá no início, né, eu já entendi isso logo de começo. Ninguém me ensinou, eu aprendi isso sozinha. Então, nesses últimos 7 anos, o que eu sempre fiz pra poder fechar propostas de 5 mil reais, de 3 mil reais, de 4 mil reais, de 6 mil reais, sempre foi uma sessão estratégica com uma apresentação muito bem feita e um orçamento personalizado. Isso fez toda a diferença no fechamento dos meus contratos. E o último passo é você, de fato, se profissionalizar para poder conseguir atrair esse cliente. O cliente, todas as vezes que ele entra numa reunião com você ou que ele demonstra interesse no seu trabalho, ele vai sim perceber nos pequenos sinais se você é possível, se você é capaz de atender ele ou não. E se você tá com essa insegurança, você vai transmitir essa insegurança pro seu cliente. Então, se capacite. Não seja um social media que só quer atrair clientes e não gerar resultado. O resultado, ele é imprescindível no nosso trabalho e isso faz com que a gente seja um profissional com uma boa reputação e, obviamente, respeite, né, o dinheiro e o trabalho de outra pessoa também. Dentro do Fábrica de Clientes, do meu treinamento, eu te ensino tudo isso que eu falei aqui, só a parte comercial para social media. Eu não vou te ensinar a produzir conteúdo lá, eu não vou te ensinar a criar um carrossel, um post assim, assim, assado, não vou te ensinar isso. Só vou te ensinar a parte de captação e comercial. Então, como você faz uma sessão estratégica, como eu faço para fechar contratos de alto valor, como você faz a sua apresentação, tem um modelo completo de apresentação, como você faz o seu orçamento, como você faz estratégias de venda, como você pode criar uma esteira de serviços. E tudo isso eu te ensino por apenas 12 vezes de R$14,67, ou seja, menos de R$15 aí por mês, você vai aprender a negociar com seus clientes. Por quê?
Muitos treinamentos para social media vão te ensinar apenas a parte de conteúdo. E você pode ser excelente em conteúdo. Se você não for bom em vendas, em quebra de objeção, em apresentação comercial, em negociação com seu cliente, em precificação também, não adianta. Não adianta ser muito bom em conteúdo e não saber se vender. Todo empreendedor, toda empresa, todo prestador de serviço precisa aprender a se vender. Quando eu comecei, eu tive muito essa dificuldade. Eu não era vendedora, eu não era desenvolvida assim, eu não falava igual eu tô falando aqui agora. Mas eu desenvolvi isso com os anos e criei técnicas que são as técnicas que eu compartilho com os meus alunos. E se você quiser se tornar meu aluno também, eu deixo aqui embaixo o link e te convido a participar do Fábrica de Clientes. E é claro, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais e me acompanhar por lá também, que eu entrego muito conteúdo de valor. Um beijo e até o próximo vídeo.